muito bom dia a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV. Estamos começando mais um Viver Bem, o programa que fala sobre qualidade de vida e bem-estar. E hoje iremos falar sobre a gravidez precoce, que é considerada quando ocorre entre os 10 e 20 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Apontada como uma gestação de alto risco decorrente das preocupações que traz a mãe e ao recém-nascido, a gravidez nesta faixa etária pode acarretar problemas sociais e biológicos. Quando ocorre na adolescência, torna-se um novo conflito do momento de intensas mudanças corporais e manifestações emocionais caracterizadas por ambiguidade de papéis, mudança de valores e dificuldades face à procura de independência pela vida. A gravidez na adolescência é muitas vezes encarada de forma negativa do ponto de vista emocional e financeiro das adolescentes e suas famílias, é claro, alterando drasticamente a rotina de todo mundo. Por isso, é tema do nosso programa de hoje, que recebe mais uma vez o pediatra Reginaldo Lourenço. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo, bom dia. Obrigado mais Fique à uma vontade vez. para a gente debater um pouquinho esse tema que, infelizmente, está presente em várias regiões do país, principalmente, aliás, em todas as regiões do país, principalmente na nossa região, região norte e também no Nordeste. É uma situação preocupante, né, doutor? Bastante preocupante. Estima-se que nós temos na região norte o dobro da incidência de gravidez na adolescência do que no restante do Brasil. E é uma gravidez extremamente complicada porque ela apresenta riscos tanto para o bebê quanto para a mãe. Existe, de fato, doutor, uma idade ideal para o corpo da mulher, para que ela gere uma vida, para que ela passe por uma gestação? Aproximadamente 1 ano, 2 anos após a primeira menstruação, o corpo físico está formado para gerar, para gestar. O problema está que não necessita somente da habilidade ou da formação física para que isso aconteça. Nós precisamos também da parte emocional, da parte estrutural, da parte financeira, da parte social, do entorno dessa mãe. Então, não tem como estipular quando que será o período correto para se fazer isso. No final da adolescência, no início da fase adulta, existem vários pontos a serem estudados, vários pontos a serem debatidos para se adaptar melhor a cada família. Tem mulher que vai ter essa oportunidade de gestar por volta dos 30, 35 anos. O que sabe-se é que acima dos 40 é uma gestação de risco, abaixo dos 19 é uma gestação de risco. Então, se fosse para estipular alguma coisa, entre 25 e 35 anos seria o ideal. Para a gente acrescentar ao nosso debate, nós temos aqui algumas informações relacionadas à pesquisa mesmo, referente ao nosso país. E o Brasil, ele tem 68,4% de bebês nascidos de mães adolescentes a cada 1.000 meninas de 15 a 19 anos, segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, que analisou o período entre 2010 e 2015. O índice brasileiro está acima da média latino-americana, estimada em 65,5%. No mundo, a média é de 46 nascimentos a cada 1.000. Em países como os Estados Unidos, o índice é de 22,3 nascimentos a cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 anos. Então, a gente percebe que estamos muito distantes de outros países. O que faz com que o nosso país esteja com esses índices, doutor? Esses índices são muito característicos em todos os países em desenvolvimento, ou os antigos países subdesenvolvidos. Isso tem uma característica social e cultural muito importante. Você vai perceber que nesses países, de geração em geração, a gente encontra uma taxa de gravidez na adolescência mais alta. Então, aquela criança que nasceu de uma gravidez de adolescente, ela tem uma tendência maior a engravidar durante a adolescência também. Existe a famosa sexualização dos trópicos, então os países tropicais, os países em desenvolvimento, o início da vida sexual ele é mais precoce. Existe também o problema social de a gravidez na adolescência, ela está mais relacionada com com faixas sociais mais baixas. Então, existem vários fatores e vários pontos que são mais importantes e são mais comuns para que isso aconteça nos países subdesenvolvidos. E são vários os fatores de risco e consequências, tanto emocionais, sociais e econômicas,
para essas famílias, essas novas famílias, né? Mãe, bebê, pai. A adolescência por si só já é uma fase bastante conturbada. A adolescência ela é o início do amadurecimento psicológico da criança. Ela faz com que existe um turbilhão de emoções ali. Existe uma percepção da criança. Eu queria que o senhor comentasse aqui, nós separamos alguns tópicos relacionados a essas consequências. Coloca na tela para mim então, por favor, produção, para o senhor comentar um a um, porque estamos falando de gravidez na adolescência e um dos riscos, aliás, das consequências de tudo isso que a gente acaba percebendo, né, doutor, principalmente quando o senhor fala de comportamento social, é que isso causa uma evasão escolar, né? É um dos fatores que aumenta a evasão escolar. É um dos pontos, porque o que acontece? Com a gestação, muitas vezes essa criança ela é retirada do seio familiar, ainda nós convivemos muito com a expulsão dessa adolescente de casa. Ela acaba, durante a gestação, por ser uma gestação de alto risco, ela acaba deixando de assistir às aulas, então ela tem mais dificuldade de acompanhar o desenvolvimento dos outros colegas na escola, ela acaba reprovando muitas vezes de ano, e quando o bebê nasce, o início da vida de uma criança ele é muito trabalhoso. Para uma mãe com uma estrutura familiar adulta já que programou essa gestação já é muito difícil. Para uma adolescente que geralmente essa gestação não é programada, isso fica muito mais difícil. É praticamente impossível que ela consiga conciliar vida escolar com a vida materna. E entre os riscos e consequências, a gente tem ainda os riscos da saúde. No relatório da Organização Mundial de Saúde, que analisou o período de 2010 a 2015, a mortalidade materna é uma das principais causas de morte entre as adolescentes e jovens de 15 a 24 anos na região das Américas. Ainda, globalmente, o risco de morte materna se duplica entre mães com menos de 15 anos em países de baixa e média renda. Então, mães nesta faixa etária, considerada uma faixa etária precoce, têm mais chances de perderem a vida. Sim. Nós temos alguns pontos importantes. Dependendo da faixa social, essas mães elas podem vir já de um sistema de desnutrição. Já pode ter uma gravidez em uma mãe desnutrida. Existe um risco maior de abortamento. Existe um risco maior de ruptura uterina. Esse útero ele não está preparado para o desenvolvimento de uma vida dentro. Existe um risco maior de eclâmpsia e pré-eclâmpsia. O que é isso? É o aumento da pressão arterial e aquele aumento da pressão arterial durante a gravidez que pode levar, por exemplo, a crises convulsivas graves. Existe um risco maior de hemorragia e a gente não pode descartar de forma alguma nos países em desenvolvimento ainda a grande incidência que tem de abortamentos clandestinos. A adolescente, ela tem dois problemas muito sérios. Quando descobre a adolescência, o primeiro sentimento é de esconder. Ela oculta a gravidez por um tempo, então ela inicia esse pré-natal muitas vezes tardiamente. E aí a gente perde o acompanhamento que deveria ser feito, principalmente nos 3 primeiros meses de gravidez. Quando ela descobre a gravidez, ela tem um segundo pensamento, que é sempre a tentativa, ou na maioria das vezes a tentativa de abortamento. Então ela busca métodos naturais, comprimidos que são vendidos clandestinamente. Existe um risco muito grande, uma incidência muito grande ainda de tentativa de ruptura da bolsa com a introdução de agulhas de crochê, de tala de mamona, de via vaginal para que se rompa ali e produza o abortamento. E muitas vezes aí acontece o seguinte, a perfuração do útero faz infecção e acaba tendo todas as complicações maternas. Uma realidade muito triste, né, doutor? A gente comenta um pouquinho mais sobre este tema daqui a pouco, depois do intervalo. Você de casa não saia daí. Hoje o nosso programa fala um pouquinho sobre gravidez precoce, considerada entre os 10 e 20 anos de idade, segundo a Organização Mundial de Saúde. E, infelizmente, é uma realidade em todo o nosso país e fortemente aqui na região norte. Dr. Reginaldo Lourenço é pediatra, está aqui com a gente, colaborando com o debate de hoje no nosso programa. Há pouco nós iniciamos
pontuamos, né, doutora, alguns fatores de risco e consequências. E entre essas consequências está o nascimento prematuro. Por que que uma mãe nessa faixa etária tem mais chances de ter um bebê prematuro? Primeiro que não existe um preparo total já final do útero para essa gestação, então a tendência é que essa gravidez tenha uma chance maior de ser prematura. Existe um outro ponto que é uma predisposição maior a se fazer infecção urinária nas gestantes, nas mães adolescentes. Então, a infecção urinária é a principal causa de parto prematuros que nós temos. E todo o problema social que envolve que essa gestação ela é negligenciada, ela é negada no início, o retardo do início do pré-natal, tudo isso favorece a que essa mãe tenha parto prematuro. E também o fato de que existe uma incidência maior de pressão alta nas gravidezes adolescentes, nas grávidas adolescentes, quando comparado com as grávidas de outras faixas etárias. Uma incidência, há estudos que indicam, inclusive, que a região norte, por exemplo, ela tem uma característica de ter muitos casos de lábio leporino, de algumas malformações do bebê. E que podem ser associadas justamente à falta das vitaminas corretas na gestação e tudo mais. É uma consequência disso, das meninas, por não quererem expor para a família a gravidez não inesperada, não realizarem o pré-natal de acordo como deve ser o calendário e aí não tomarem as vitaminas adequadas, a ingestão do ácido fólico e tudo mais, doutor? Existe um problema da não realização do pré-natal da forma correta, como deveria ser. O pré-natal, ele deve ser iniciado antes da gravidez. O preparo, por exemplo, do uso do ácido folínico, ele deve começar antes, porque ele previne... Seria o ideal. Seria o ideal para que você fizesse isso, porque ele previne algumas malformações de coluna vertebral. Mas o importante do acompanhamento é, por exemplo, identificar numa gravidez se essa mãe tem anemia, que é uma coisa bastante comum na população adolescente. Se ela tiver anemia, ela deve ser corrigida. A anemia também é um fator que pode levar a um parto prematuro mais futuro. Então, o pré-natal é fundamental a ser feito. O senhor que está nesse ambiente da medicina aqui na nossa cidade, percebe que é uma realidade aqui da nossa capital, a maioria das mães engravidarem na adolescência com um perfil de pobreza, de falta de instrução, falta de um nível superior, a escolaridade ser sempre abaixo da média? Nós temos sim uma incidência aqui na nossa região, em Porto Velho, de índice de gravidez na adolescência maior do que nas outras regiões. É muito comum você encontrar uma menina com 19 anos já na sua segunda ou terceira gestação, na sua segunda ou terceira gravidez. Existe uma associação muito grande entre gravidez na adolescência e relação traumática dessa gravidez. Então, muitas vezes existem abusos, muitas vezes existem aquela gravidez na tentativa de segurar um parceiro. Existe também uma incidência de doenças sexualmente transmissíveis por toda aquela preocupação do adolescente em manter a relação sexual, porque é isso que vai manter o parceiro comigo. Aquela postura do adolescente de que eu sei tudo, eu conheço tudo, eu consigo tudo, e isso não vai acontecer comigo. Então, existe uma incidência muito grande de relação sexual precoce, de gravidez precoce aqui em Porto Velho, sim. O abuso dentro desse contexto também tem uma incidência relevante. Também tem uma incidência mais alta, sim. E por que a ocorrência de mortes na infância, doutor, são mais frequentes, é mais alta em filhos nascidos de mães adolescentes? Existem alguns motivos. Primeiro, se essa criança for prematura, ela tem um risco de óbito maior. Segundo, que geralmente essas crianças, filhos de mãe adolescentes, têm um peso ao nascimento menor. Então, são crianças mais frágeis. São crianças que muitas vezes vivem em um contexto onde a adolescente ela é abandonada e a criança é abandonada pela família. Então, o acesso dessa criança a uma alimentação saudável é mais difícil. São crianças que podem nascer de uma mãe
que vinha de um regime de desnutrição, de um regime de anemia. Então, a possibilidade dessa mãe do aleitamento materno também é mais comprometido. São crianças que têm uma taxa de aleitamento materno menor do que o aleitamento materno daquela gravidez que foi toda planejada, que foi idealizada e que foi aceita e abraçada por toda a família. Existe uma negação muito grande da mãe em relação a essa criança, da mãe adolescente em relação a essa criança. Existe um índice muito maior na gravidez de adolescente de depressão pós-parto. Então é muito comum a mãe adolescente ela deixar de fazer os primeiros cuidados da criança. E existe um ponto fundamental. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela não está pronta psicologicamente, socialmente, mentalmente, apesar do corpo dela já poder gestar e já ter gestado uma criança, ela não estava preparada para ser mãe. Então, existe todo um contexto que faz com que mortalidade infantil seja maior, abandono seja maior, negligência seja maior, a violência doméstica seja maior, a mortalidade dessas crianças, consequentemente, será maior também. Tudo isso por falta de uma estrutura familiar, de uma estrutura social presente. A gente percebe aí que são vários fatores que influenciam, né? Tema do nosso programa de hoje, gravidez precoce. Se você de casa, não saia daí. De volta com Viver Bem, na manhã deste sábado, recebendo o pediatra Reginaldo Lourenço aqui conosco para falar sobre gravidez precoce, considerada entre os 10 a 20 anos de idade, segundo a Organização Mundial de Saúde. Eu estava comentando aqui com o doutor no intervalo, justamente por que, doutor, por que ainda temos tantas meninas grávidas? Ainda existe falta de conhecimento sobre os métodos contraceptivos. A gente percebe que na porta de todos os estabelecimentos públicos sempre tem uma caixinha ali com preservativo. Falta um diálogo, falta uma conversa da escola, em casa. O que falta, doutor? Por incrível que pareça, todos os estudos mostram que não falta conhecimento sobre método contraceptivo na adolescência. O problema do adolescente, ele é a postura do adolescente frente a determinadas situações. Ele sempre acha que ele sabe como usar um preservativo, que ele sabe como usar a camisinha, por exemplo. E aí a gente vê muito erro de técnica de utilização. Aquela camisinha que fura, aquela camisinha que rompe, aquela camisinha que fica guardada na carteira durante muito tempo e não é utilizada. Então, quando ela está utilizada, ela perdeu aquele lubrificante, ela tem uma tendência maior a se romper. Existe também um problema social da nossa região, aquela imposição do parceiro, do homem, em manter a relação sexual sem o contraceptivo, sem o uso do preservativo. E muitas vezes a adolescente, para satisfazer a esse parceiro, para satisfazer a toda a situação, ela acaba cedendo. Existe o problema da consciência do adolescente de que comigo nunca vai acontecer, que isso aconteceu com a minha amiga, aconteceu com a outra, mas comigo nunca vai acontecer. E a gente tem vários, você citou o exemplo de que nos postos de saúde, nos estabelecimentos públicos, tem os preservativos sendo distribuídos gratuitamente. Nos postos de saúde, a gente tem contraceptivos também para serem distribuídos. Então, eu não quero usar a camisinha, que é o melhor método, porque não vai te prevenir só contra a gravidez, mas contra as doenças sexualmente transmissíveis também. Mas use o contraceptivo, faça esse acompanhamento. Começou a ter relação sexual, procure um ginecologista para fazer o acompanhamento de forma correta. Faça contigo o que você gostaria que todos os outros fizessem. Cuide do seu corpo, cuide do seu bem-estar, porque nós vemos dia a dia, no momento da gravidez, a maioria dos parceiros somem, desaparecem, a responsabilidade fica toda sobre a menina e muitas vezes, inclusive, a família da menina a abandona. Então, a prevenção é o mais importante. Nesse fator prevenção, a família também teria a sua parcela de culpa em, de repente, não querer criar um diálogo aberto sobre a iniciação da vida sexual, por exemplo?
A família é fundamental. Ela tem que estar presente desde o começo. Você tem que falar sobre sexualidade com seu filho desde sempre. É lógico que você vai respeitar a idade da criança. Você não precisa chegar para uma criança com 3, com 4, com 5 anos, com 6 anos e falar sobre relação sexual como ela acontece. Mas assim que começarem as curiosidades, assim que começarem os questionamentos, por que eu nasci, da onde eu vim, como é que foi, primeira dica, investigue no seu filho o que ele sabe sobre o que ele está te perguntando e vá fornecendo essas informações de acordo com o conhecimento dele. Assim que a sua filha já tiver início de formação sexual, o que é isso? Começou a crescer as mamas, começaram as pilificações, aquele pelinho embaixo do braço, aquele pelinho na região genital, comece a conversar com ela também. Agora é fundamental que se mude a cultura que nós temos na nossa região. Não é para conversar só com a sua filha, converse com o seu filho também. Porque a gente tem que mudar aquela mentalidade de que minha filha não pode, meu filho pode tudo. Converse com ele, porque a responsabilidade da proteção, da prevenção de uma gravidez também é dele. E, doutora, quando a gente fala sobre esse diálogo em casa, a gente percebe também há uma iniciação mais precoce da vida sexual das nossas crianças e adolescentes. O que vem mudando na nossa realidade? A iniciação sexual ela tem sido cada vez mais precoce. A região norte e a região nordeste já tinha uma incidência maior de iniciação precoce e sexual. Ela vem caindo. Hoje é muito comum o início da sexualidade, da relação sexual, a primeira relação sexual por volta de 11, 12 anos. Então nós temos meninas mantendo relação sexual sem muito entender o que está acontecendo. Isso muito vem acontecendo por conta do início cada vez mais precoce da menstruação. Não muito tempo atrás, cerca de 10, 15 anos, as meninas menstruavam por volta de 13, 14 anos. Hoje, elas já estão menstruando por volta dos 9 anos. Então, junto com essa menstruação, vem toda a parte hormonal de desejo sexual, de curiosidade, de vontade, de libido. Então, o início da sexualidade está sendo cada vez mais precoce. Como é que vai ser o parto, doutor, dessas grávidas, dessas adolescentes grávidas? Tem alguma característica diferenciada dos demais partos? Depende muito de como foi o pré-natal. Um pré-natal bem realizado, um pré-natal onde você consegue fazer o acompanhamento desde o início, onde você consegue sanar todas as dúvidas dessa adolescente, ele é menos preocupante, ele é menos trabalhoso, ele é menos difícil do que um parto que não foi feito nada disso. Mesmo assim, se a gente comparar um pré-natal totalmente realizado de forma correta de uma adolescente, como de uma gestação, de uma mulher que planejou essa gravidez, na hora do parto, as duas vão ficar ansiosas, agitadas, angustiadas, preocupadas, nervosas. Mas tudo isso é potencializado na adolescente. A insegurança é muito maior na adolescente. E aí a dificuldade para a realização do procedimento, tudo vai ser maior na adolescente. A gente quer agradecer a sua participação aqui conosco mais uma vez, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e sempre à disposição. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também a você de casa que sempre nos acompanha na tela da SIC TV. Todo sábado, 11 da manhã, temos Viver Bem. E sábado que vem nós estamos de volta, é claro. Ótimo fim de semana. Até lá, viu? Espero vocês.